lá! Hoje a gente vai analisar uma lei americana super poderosa que nasceu de uma história trágica para punir violadores de direitos humanos no mundo todo. Só que uma polêmica bem recente envolvendo o Brasil está fazendo todo mundo se perguntar: para que serve essa lei afinal? E o estopim de tudo foi essa notícia aqui que caiu como uma bomba. Os Estados Unidos decidiram sancionar o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o Alexandre de Moraes. Uma atitude que, claro, criou uma crise diplomática e levantou um monte de perguntas. Para a gente entender essa confusão toda, nosso roteiro é este. Primeiro, vamos ver o caso atual. Depois, a gente volta lá na origem da lei, explica direitinho como ela funciona, analisa a briga de narrativas e, por fim, vê o que pode acontecer daqui para frente. Vamos nessa? Então vamos lá, direto para o evento que acendeu o estopim dessa crise toda. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? A Lei Magnitsky foi desenhada para pegar gente muito específica: ditadores, corruptos, chefes do crime. Então, como é que um juiz de uma das maiores democracias do mundo acabou nessa companhia? Olha só o que esse slide mostra. É um contraste gritante. Na coluna da razão para a sanção, a gente vê coisas pesadíssimas: tortura, assassinato, corrupção em massa, crime organizado. Nomes como o líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, ou os oficiais sauditas envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi. E aí, no meio de tudo isso, aparece um ministro do STF do Brasil. A razão? Suposta extrapolação judicial. A diferença é enorme, e é aí que mora o centro de toda a discussão. Para a gente entender por que essa lei existe e por que essa aplicação dela no caso brasileiro é tão polêmica, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Precisamos conhecer a história trágica que deu nome e, mais importante, a autoridade moral para essa lei. A história por trás dessa lei é devastadora. Sergei Magnitsky era um advogado de 37 anos fazendo seu trabalho. Ele descobriu um esquema de corrupção gigante de $230 milhões. E qual foi a consequência? Ele foi preso justamente pelas pessoas que ele denunciou. Durante 358 dias, ele foi torturado, não recebeu tratamento médico, e em 16 de novembro de 2009 foi espancado até a morte. A morte dele, no entanto, acabou se tornando o catalisador para um movimento global. E quem liderou esse movimento foi o cliente dele, o Bill Browder. Ele fez essa promessa, sabe? Não era sobre vingança, era sobre justiça. Ele usou toda a sua dor e seus recursos para criar um tipo novo de arma na luta pelos direitos humanos. Uma arma que pudesse passar por cima de sistemas de justiça corruptos e punir os culpados diretamente. E foi justamente essa busca por justiça que levou à criação de uma ferramenta de política externa completamente diferente de tudo que existia. A lei nasceu em 2012, focada só na Rússia, mas em 2016 ela se tornou global. A ideia é muito simples, mas muito poderosa. Em vez de punir um país inteiro, o que acaba afetando gente inocente, a lei mira nos indivíduos. Vai direto em quem cometeu os crimes de corrupção ou violações de direitos humanos. E as punições, bom, elas são bem pesadas. Não é só proibir a pessoa de entrar nos Estados Unidos. A lei permite congelar todos os bens e o dinheiro que a pessoa tiver sob jurisdição americana. E talvez a parte mais dura seja o isolamento financeiro. Como o sistema bancário mundial roda em dólar, na prática a pessoa fica impedida de usar a maioria dos bancos no mundo. É um golpe financeiro duríssimo. E o impacto dessa ideia foi gigantesco. O modelo americano deu tão certo que foi copiado por outras potências, como o Canadá, Reino Unido e até a União Europeia. Basicamente, se criou uma rede global de leis do tipo Magnitsky. Virou uma das ferramentas de política externa mais importantes do nosso tempo. O que nos traz de volta ao olho do furacão. Quando essa ferramenta, que foi criada para pegar ditadores e corruptos, é apontada por um ministro da Suprema Corte de uma democracia, o que acontece? Basicamente, temos dois lados bem definidos. De um lado, o governo americano diz que as sanções são por causa de ações que estariam minando a democracia e a liberdade de expressão, e chama os processos contra políticos de caça às bruxas. Do outro lado, os críticos dizem que o ministro está, na verdade, fazendo o contrário, defendendo a democracia contra uma tentativa de golpe, simplesmente aplicando a lei. E a crítica mais forte veio de onde menos se esperava, do próprio criador da lei, Bill Browder. Numa entrevista, ele foi direto ao ponto. A lei não é para isso. Para ele, o ministro Moraes não se encaixa nos critérios. A lei é para pegar gente que viola direitos humanos em larga escala, grandes corruptos, não para ser usada em disputas políticas de outros países.
Ele vê isso como um uso indevido da legislação que ele mesmo ajudou a criar. E o Browder não está sozinho nessa. Outra voz com muito peso resolveu se manifestar, o congressista americano James McGovern, um dos políticos que escreveu a lei original. E a carta dele foi dura. McGovern diz que usar a lei dessa forma é um desrespeito total ao espírito e à letra da legislação. E ele alerta para um perigo ainda maior: estudar munição para governos autoritários, como os da China e da Rússia. Agora eles podem virar e falar: tá vendo? A gente sempre disse que essa lei de vocês é só uma arma política disfarçada. Ok, a polêmica está instalada. Mas e aí? Quais são as consequências práticas e os desdobramentos dessa história toda? Bom, a consequência imediata, e que mostra bem a escalada dessa crise, pode ser resumida em um único número: 15. É isso mesmo, 15. Esse é o número de autoridades do judiciário brasileiro que tiveram, no mínimo, seus vistos para os Estados Unidos revogados. Entre eles, 8 dos 11 ministros do STF. Ou seja, a coisa cresceu muito rápido, deixou de ser sobre uma única pessoa e virou um problema muito maior. E as consequências já estão aparecendo. O governo brasileiro, claro, reagiu, chamou de interferência inaceitável e já se fala até em retaliar com tarifas. Mas o dano maior pode ser para a própria Lei Magnitsky. Como o deputado McGovern alertou, a credibilidade dela como uma ferramenta de justiça baseada em princípios está seriamente ameaçada. E tudo isso nos deixa com essa reflexão final. A Lei Magnitsky nasceu de uma tragédia pessoal para se tornar uma esperança para milhões de pessoas no mundo. Se a integridade dela for quebrada, se ela virar só mais uma peça no tabuleiro político, o que a gente coloca no lugar? E no fim das contas, qual vai ser o preço que a luta global pelos direitos humanos vai pagar por isso?